Querido Deus, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui como igreja do Senhor Jesus. Viemos para te louvar, para te adorar, pois sabemos que só o Senhor é digno de ser louvado e adorado. Temos a plena consciência de que estamos na tua presença nesta hora, Deus, e sabemos que o Senhor está aqui conosco. Queremos dizer, ó Deus, que o Senhor é bem-vindo em nosso meio. Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Declaramos aqui que o nosso coração está aberto, os nossos ouvidos abertos, a nossa mente aberta para receber a tua palavra, Deus. Fala conosco, Senhor. E hoje, um culto onde celebraremos a Santa Ceia do Senhor. Um momento muito especial na vida da igreja, quando ao celebrarmos a tua ceia, nós rememoramos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e nos dar a salvação. E a ceia também faz uma declaração de que ora vem Senhor Jesus. E declaramos aqui que o Messias retorne e queremos estar com o Senhor para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Você pode sentar. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Eu vou pedir o Roberto. Roberto, por favor, coloque esse gasofilácio aqui na frente. Você que ainda está escrevendo o seu pedido de oração para a gente levar, fique tranquilo. O gasofilácio, esse cesto vai ficar aqui na frente. E você pode sair a qualquer momento e coloca ali o seu pedido de oração. Vai escrevendo, resuma e coloca o seu pedido de oração aí, porque nós vamos recolher e vamos levar lá para o Muro das Lamentações e vamos orar pelo seu pedido. No Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 21, então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Quantas vezes a gente tem que perdoar uma pessoa? Pergunte isso para o irmão que está do seu lado. Quantas vezes a gente tem que perdoar? A tradição judaica, nos dias de Jesus, ensinava que a pessoa deveria perdoar um irmão, no máximo, 3 vezes. Aí Pedro, querendo fazer média com o mestre, aí ele diz: Senhor, quantas vezes a gente tem que perdoar o irmão? Aí Pedro vai e diz: 7 vezes? Aí Jesus toma aquela resposta de Pedro e diz assim: não só 7. Talvez Pedro imaginasse: Jesus vai dizer: parabéns, Pedro, a tradição manda perdoar 3, você já fala em 7, que beleza. Não, Jesus diz assim: não só 7, mas 70 vezes 7. Para a gente entender o que quer dizer esse 70 vezes 7, a gente tem que entender um pouco sobre a numerologia bíblica, a numerologia nos dias de Jesus. Então, 7 é o número da perfeição. Aí quando Jesus diz não só 7, mas 70 vezes 7, então essa ênfase no 7 está falando de uma qualidade
superior. Então, quando a gente diz assim, olha, fulano é 10, o que a gente está querendo dizer com isso? A gente está querendo dizer, fulano é gente boa demais. Aí se a gente disser para uma pessoa, olha, fulano é 10, mas 10 e 10 e 10, não? Ele é gente muito boa. Não é assim que a gente vai entender? Aí quando diz, você tem que perdoar 7 vezes, então número perfeito do perdão. Aí Jesus fala de não só 7, mas 10 vezes 7 vezes 7. Então o perdão que a gente precisa liberar tem que ser um perdão completo, perfeito e mais do que perfeito. Olha só, a ênfase aí dos números. Aí para as pessoas entenderem, aí Jesus vai contar uma historinha. Aí Jesus inventa uma história na hora. Isso era uma forma muito usada pelos rabinos naquela época, de ensinar as coisas contando história. E é uma estratégia muito interessante. Quando a gente vê em sala de aula um professor que inventa uma história para ensinar uma matéria, há uma fixação e uma compreensão muito melhor do assunto do que simplesmente falar sobre o assunto. Aí Jesus inventa uma historinha e vai contar a história do credor, que a gente conhece como do credor incompassivo. Aí ele vai dizer, o verso 23 de Mateus 18, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Aí Jesus vai e dá continuidade à historinha. O Senhor, o rei, compadecendo-se daquele que lhe pediu perdão daquela dívida de 10.000 talentos, não apenas dá um prazo como ele tinha pedido, tenha paciência, dá um prazo aí não. Aí o rei diz assim, está perdoado. Ele sai numa alegria, porque recebeu o perdão, imagino eu, né? Aí ele vai, por coincidência, encontra lá um miserável que devia para ele 100 denários. O que representaria 100 denários para 10.000 talentos? 10.000 talentos, Jesus colocou esse valor exagerando e muito, porque em toda aquela região, se juntasse toda a riqueza que existia naquela região, não dava os 10.000 talentos. Então ele estava falando de uma dívida impagável. 10.000 não tem a mínima chance, de jeito nenhum. Era dinheiro demais. E aí, 100 denários. Um denário correspondia à diária de um trabalhador naquela época. Então a dívida era 100 denários, 100 dias de trabalho, que alguém poderia pagar sem muita dificuldade. Mas aí o que é que aquele que recebeu o perdão da sua dívida faz? Aperta o pescoço do seu devedor, você vai me pagar é agora. Mas eu não tenho que pagar, não tenho como te pagar agora, me dá um tempo. Não, joga ele na cadeia. Os servos daquele rei veem aquela cena. Aí vai lá para o rei e diz assim, olha, aquele que o Senhor perdoou, aquela dívida enorme. A gente viu ele agora, brigando e botou um credor dele na cadeia. Estava devendo a ele 100 denários, jogou ele na cadeia. O rei disse assim, o quê? Chama ele aqui. Traz esse miserável para cá. O rei fica muito bravo, muito chateado. Cancela, volta a dívida, né? Cancelando o perdão, e joga ele na cadeia,
e entrega ele nas mãos dos verdugos, até que ele pague toda a dívida. Quando é que ele vai terminar de pagar essa dívida? Nunca. Que era uma dívida impagável. Essa história eu estou trazendo aqui para falar sobre uma bênção chamada perdão. O perdão é uma bênção, uma grande bênção. Mas nós temos muita dificuldade de liberar perdão. Não tanto para receber, mas para liberar é uma luta. É interessante que a gente precisa tanto do perdão, mas para liberar esse perdão para os outros é uma dificuldade. Quando somos nós que precisamos do perdão, aí a gente quer que o perdão venha de forma rápida. O perdão tem que vir amplo, incondicional, irrestrito, facilitado e que de preferência a gente nem precise pedir perdão. Mas quando é os outros que faz a ofensa para a gente, aí a coisa muda. Aí a gente quer impor condições, a gente quer dificultar aquele perdão ao máximo, a gente vai exigir retratação pública, a gente vai querer a exposição do motivo do perdão, exigir restituição, e ainda vamos ficar com um ressentimento para o resto da vida. Mas quando Deus inventou o perdão, será que foi desse jeito que Ele determinou que perdoássemos? Com certeza que não. De maneira nenhuma. Então vamos falar sobre essa bênção chamada perdão. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, meu querido, é que quando perdoamos, não estamos absolvendo o pecador do seu pecado, nem das consequências da sua ofensa. Não. Quando a gente perdoa, a gente não está absolvendo o réu da culpa, porque nós não somos juízes de ninguém. E a gente também, quando a gente perdoa, a gente não está dizendo, agora você está livre das consequências da sua ofensa, porque nós não temos esse poder. Só quem pode perdoar pecados é Deus. O que a gente está fazendo quando perdoamos é a nossa parte como cristão. É a nossa parte como discípulo obediente de Jesus, como servo de Deus e cumpridor da palavra. Agora, o que Deus vai fazer com aquele que nos ofendeu, aí não nos cabe interferir. O nosso perdão não vai mudar o caráter de Deus, porque Deus vai continuar sendo justo juiz, que julgará a todos, indistintamente, porque Deus é justo. É como alguém que comete um assassinato e a família vai lá perdoar, tanto pode como deve perdoar, mas isso não quer dizer que o juiz vai dizer, a família perdoou, agora não tem mais sentença, está tudo resolvido. É assim? Não, não é. Não é desse jeito que funciona o perdão. A gente deve perdoar, mas as consequências daquele que cometeu o erro, o delito, o pecado, seja lá o que for, ele vai administrar. E aí já não é com a gente, aí é ele com Deus. Aí nós não vamos de maneira nenhuma interferir nisso, nem podemos. O nosso perdão, ele tem que ser dado, ainda que a pessoa não nos peça perdão. Sabia disso? O nosso perdão, ele deve ser liberado, mesmo que a pessoa não venha pedir. Porque o perdão foi inventado por Deus para nos abençoar, a abençoar aquele que precisa liberar o perdão. É muito mais para nos favorecer do que favorecer aquele que provocou o delito, o mal. Você entendeu? Então o perdão, ele tem que ser dado independente da situação,
independente do arrependimento, que seja sincero ou não, pois tudo isso quem vai julgar não somos nós, é Deus quem vai julgar. Se a pessoa pede perdão, eu não quero saber se é de coração, se foi sincero ou não, porque isso não entra na questão. Isso é com Deus, e nós não vamos julgar ninguém. O perdão, ele vai resolver o nosso ressentimento, vai resolver a minha ferida da alma, a minha ira será aplacada quando você libera o perdão. Por isso, devemos perdoar. E não tem que esperar que a pessoa se arrependa e venha pedir perdão. Até lá você está sofrendo o ressentimento, a mágoa, a ira no coração. Não, você não tem que esperar nada disso. Libera o perdão e acabou. É assim que tem que funcionar. Deixa eu ilustrar isso contando uma história. A historinha de Natã, o profeta, com o rei Davi. Está lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, no verso 13. Quando Davi apronta todas, e aí envolve adultério, assassinato, um rolo grande, aí vocês conhecem a história. Natã, o profeta, recebe a revelação da parte de Deus e vai lá perante o rei Davi. Expõe a situação como uma historinha de uma ovelha e tal, vocês conhecem toda a história. E quando é revelado tudo para Davi, o texto no 2 Samuel 12, verso 13 diz: então, depois que Davi ouviu tudo aquilo, então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Ali há uma confissão, ali há um arrependimento, eu creio, ali há uma declaração humilde de quem errou, de quem pecou. E sabe qual foi a resposta do profeta Natã? Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Que maravilha, hein? O Senhor perdoou o teu pecado, Davi. Mas não para por aí só. Olha o que diz mais o texto no verso 13: não morrerás. Mas, posto que, com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também, aí começa a desgraça do pecado. Aí começam as consequências do pecado. Também, o filho que te nasceu morrerá. O texto ainda diz, 2 Samuel 12, verso 10 até o verso 12: a espada não se afastará jamais da tua casa. Meu Deus. Olha o que diz mais o texto: da tua própria casa suscitarei o mal contra ti. Dentro da própria casa de Davi, ele ia colher consequências do que ele fez. E o texto ainda diz mais, tomarei tuas mulheres e as darei ao teu próximo. O que você fez em oculto, eu farei perante todo Israel e perante o sol. Ora, Deus perdoou ou não perdoou Davi? Perdoou. O texto diz claramente: o Senhor te perdoou o teu pecado. Mas o problema é que todo pecado traz a sua consequência. Uns mais, outros menos, mas atrai as consequências. Infelizmente, não tem nenhum pecado que não tenha uma consequência. E essa consequência, ela alcança até gerações, alcança os filhos. Então imagina um casal, tem filhos, está criando seu filho, então uma bênção o casamento, cuidando do filho e tal. Daqui a pouco vem adultério naquele relacionamento. O que é que o filho tem a ver com esse rolo do pecado do pai ou da mãe? Nada. Mas e quando eles se separam?
olha o que vai sobrar para a criança. Olha o que vai sobrar para o filho. Não queira acreditar na grande mentira do diabo, de que pecado não tem consequência, porque é mentira do capeta. E não venha acreditar nessa de, não, tem muita gente separada. Tem, e olha o estrago na vida das pessoas e dos filhos. Não morre não, provavelmente não vai morrer não, mas vai ter muito sofrimento e desajuste na vida daquela criança. E isso será para todo sempre. Vamos encurtar esse prazo. Vai ser só até o dia que ele morrer. Só isso. Arrasta o problema até o dia que morrer, ou um ou outro. E ainda sobra para os filhos. É a consequência do pecado. Você entendeu isso? Quando você perdoa, o diabo fica endemoniado. Porque ele perde o argumento. Primeiro o argumento para agir na sua própria vida. Aí você foi vítima da ofensa, sofreu com aquela ofensa, marcou sua alma, você ficou ressentido, você guardou o rancor, a ira no seu coração, aí você deu elementos para Satanás agir na sua vida pela ira guardada, aí Satanás faz a festa, aí você sofre 2 vezes. Viu como é que funciona a falta de perdão? Por isso que Deus inventou o perdão. Só Deus mesmo para ter inventado um negócio desse. Ele inventou o perdão. Mas Deus, quando criou o perdão, não pense você que Deus inventou o perdão pensando naquele que ofendeu. Não. Deus estava muito mais preocupado com quem sofreu a ofensa do que com quem fez ou provocou aquele mal. Você entendeu isso? E o próprio Deus, em Jesus Cristo, morre na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. É na cruz que se consuma o grande perdão para todo aquele que pecou. Dê um aplauso a Jesus Cristo por isso aí, ó. Olha que bênção é o perdão. Quando perdoamos, nos livramos de prováveis doenças psicossomáticas. Quando perdoamos, nos livramos de prováveis doenças psicossomáticas. A mente e o corpo formam um sistema único e os mecanismos de funcionamento inconscientes desse sistema tão bem criado, inventado por Deus, há uma ligação da mente com a alma, com o corpo, há uma ligação, e um está diretamente relacionado ao outro. Por isso, é comum a sensação inicial de que os sintomas de uma doença vieram de repente, ou não existir nenhum motivo para que os sintomas apareçam. É difícil para um paciente, por exemplo, com gastrite, identificar quais podem ter sido as causas emocionais da gastrite que veio desencadear aquela crise, ou aquela enfermidade, ou quando ela volta nas suas crises. A ansiedade e a irritabilidade são sintomas comuns nos quadros psicossomáticos. Você sabia disso? É a doença da alma que afeta diretamente o corpo. E a ciência já trabalha com isso como um ponto pacífico de conhecimento, de entendimento e de aceitação. É por isso que quando você vai a um médico e tem alguma dessas doenças, o médico recomenda o tratamento do corpo e diz: procura um psicólogo. Pressão alta. Aí o médico diz: procura um psicólogo. Quando eu fui para o hospital com uma crise de pressão alta, lá em cima e não baixava de jeito nenhum. Não sei se chegou a 22/17, ou foi 24. Foi um negócio assim da enfermeira lá, quando verificou,
deu uma carreira. Eu quase corro atrás dela também. Viu? E foi lá chamar o médico ali no hospital no Santa Helena ali. E saiu na carreira, ela quase me mata do coração. Sai correndo, quase que eu corro junto. Viu? E aí vem o médico meio que apressado, verifica de novo a pressão e taca remédio. Aí ele vem, depois de uma medicação e de outra, que não baixava, e de mais outra. Ele conversa comigo e diz, o que é que o senhor faz? Eu digo, eu sou pastor. Ah, bom. Realmente, o senhor está passando algum problema? Tem algum problema? Eu digo, não tenho problema nenhum. Tem algum problema na família? Também não, minha família está em paz, uma bênção. Só tem uns genros aí que é uma luta, mas tudo em paz, graças a Deus. E aí foi que ele perguntou, o que você faz? Vocês ficaram rindo, mas você vai ter genro, viu? Quem tem genro aí, levanta a mão. Meu Deus. Quem tem nora? E aí o médico diz, estou levantando a mão. Aí o médico disse, acho que o senhor precisa ver isso aí, porque não é normal. A gente já aplicou toda a medicação que tinha que aplicar aí. Eu digo, meu Deus, agora eu entendi, não tem mais jeito, né? Aí eu já comecei a orar, Senhor, perdoa, prepara aqui e tal. Aí daqui um tempo baixou, ele mandou embora. No outro dia, de novo, não é possível. Aí lá volta eu para o hospital na carreira. Aí o médico pega a ficha e diz, o senhor está aqui de novo. Eu quase dizia para ele, o senhor acha que eu estou gostando disso? Aí ele, de novo a medicação. Aí ele volta e diz, mede e faz assim e volta para trazer mais remédio. Eu digo, meu Deus do céu, agora o negócio complicou. Aí ele insiste em dizer, olha, isso aí é problema, que o senhor tem que rever isso aí. Ele diz assim, procura um médico, porque eu não vou ficar empurrando o remédio no senhor. O senhor vai ficar vindo aqui todo dia e tomando esse remédio. O senhor tem que resolver isso. E eu dizia para ele, mas como? Assim são as doenças psicossomáticas. Você chega para a pessoa e diz, olha, não fica assim. Mas como eu vou resolver isso? Aí tem uma lista de doenças que os médicos já começam a dizer, anorexia é ódio ao extremo de si mesmo. Quem tem asma é sentimento reprimido, choro contido. Quem tem bronquite, ambiente familiar inflamado, gritos e discussões. Quem tem diabetes, tristeza profunda. Dor de cabeça é autocrítica, é falta de autovalorização. Enxaqueca, raiva reprimida. Pessoa perfeccionista. Frigidez, até isso. Medo, negação do prazer. Gastrite, incerteza profunda, medo de condenação. E por aí vai. Insônia, medo ou culpa. Aí eles vão, tem uma listagem aqui de tudo que é doença. Doença da pele, pneumonia, pressão alta, problema emocional duradouro e não resolvido, pressão baixa, falta de amor quando criança, derrotismo, prisão de ventre, pulmões, câncer, mágoa profunda, tristezas mantidas por muito tempo. Já pensou, gente? Um médico americano mostrou uma pesquisa que ele fez no hospital entre os pacientes com câncer. E ele descobriu que 75% dos doentes de câncer, todos eles, eram vítimas de problemas e traumas emocionais e guardavam ódio em seus corações. Já pensou? Falta de perdão. Davi, quando escreve o Salmo 32, a Bíblia prova as consequências de uma doença psicossomática. Eu poderia mostrar vários textos, vou só citar esse. Salmo 32, a partir do verso 1, no verso 5 ele diz assim:
confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade ou a culpa do meu pecado. O texto vai dizer no verso 1: enquanto eu calei, secou os meus ossos. Davi estava definhando por falta de perdão. É uma doença psicossomática. Você quer ter saúde? Pergunte isso para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, você quer ter uma boa saúde sempre? Então perdoe. Fala de novo para ele: perdoe, meu irmão. Tem alguma coisa aí no seu coração que você não conseguiu perdoar ainda? Tem algum ressentimento? A falta de perdão é como se fosse um veneno que a pessoa toma pensando que vai matar o outro. Não vai, viu? Aí eu não perdoo, aí bebe o veneno para matar o outro. Não, é você que vai morrer, não é o outro não. O outro não está nem aí para o que você está passando, meu irmão. O outro não está nem se lixando para o que fez com você, o golpe que ele te aplicou, a traição que ele fez contra você, o roubo, o furto, o calote, e você guardou a ira no coração e está adoecendo até hoje, meu irmão. Mas hoje é dia de cura aqui na igreja. Hoje é dia de cura. Hoje Deus vai trazer uma cura na sua alma. Quando perdoamos, somos perdoados. Fale isso para a pessoa que está do seu lado. Meu irmão, quer ser perdoado? Então perdoe. Na parábola do credor incompassivo, do texto de Mateus 18, que nós lemos agora, a gente observa algo interessante. O devedor que devia 10.000 talentos, pediu um prazo para pagar, mas o rei ofereceu muito mais do que ele pediu. O rei deu perdão total da dívida. Não deu um prazo como ele tinha pedido, porque ele sabia que ele não ia conseguir pagar. Já perdoou logo. Ele perdoou toda a dívida. Ora, o que levou aquele servo, então, a não perdoar a insignificante dívida daquele seu devedor, comparado à dívida que ele tinha? 10.000 talentos, muito dinheiro. 100 denários, tão pouco em relação àquilo que ele devia. Por que ele não perdoou? O que leva alguém a não perdoar, a não liberar o perdão? Por que as pessoas têm dificuldade em perdoar? Tem gente que tem mais dificuldade do que outros para liberar o perdão. Mas todos nós temos dificuldade em perdoar. É ou não é verdade, gente? Por que a gente não perdoa? Por quê? Eu não sei por que você não perdoa, mas eu sei porque este credor incompassivo da parábola não perdoou. Sabe por que ele não perdoou? Olha o que é que diz o texto em Mateus 18. Quando o rei, o Senhor, chama aquele servo, verso 32. Então o seu Senhor, chamando-o, lhe disse. Sabe por que ele não perdoou? Porque ele era uma pessoa malvada. Sabe por que as pessoas não perdoam? Porque são malvadas. A palavra no grego, traduzida aqui por malvada, é poneros, que quer dizer eticamente mal, ruim, iníquo. Você sabe quando a pessoa não perdoa, não quer perdoar? É porque ela é uma pessoa má, ruim. Aí não perdoa. E quanto mais ruim a pessoa, mais dificuldade para perdoar.
É ou não é verdade, gente? Silêncio sepulcral. Hoje Deus vai trocar o teu coração aqui, meu irmão, para você perdoar, meu irmão. Se for preciso fazer uma transfusão cardíaca, o Espírito Santo de Deus vai fazer, mas você vai perdoar hoje. O Espírito Santo de Deus vai trazer à memória aquilo que você não perdoou ainda. E isso está te prejudicando, meu irmão. E você precisa liberar esse perdão, em nome de Jesus. Quem não perdoa, não será perdoado. Onde é que a gente vê isso? Na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. Olha o que é que diz o texto em Mateus 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se você não perdoar, você não será perdoado. Você entendeu aí? Aí, para eu ilustrar, tem uma historinha que eu já ouvi, dizendo que estava nas areias do deserto, lá na África, aqueles desertos lá do Oriente Médio. Estava caminhando no deserto um judeu e um árabe. E eles tropeçaram numa lâmpada. E aí ficou a briga. Quem foi que tropeçou? Fui eu, foi você. E aí ele se agarra na lâmpada e o gênio da lâmpada aparece. Aí ele diz, fui eu, foi ele, foi, não foi. E o gênio diz, decida aí quem foi para poder atender o pedido. E o judeu argumenta e diz que foi ele. E convence lá o gênio. Aí o gênio da lâmpada diz assim, então é o seguinte, já que foi você, tudo que você pedir, eu vou dar em dobro para o outro. E aí o judeu pensou e disse, quer dizer que o que eu pedi para mim, você vai dar o dobro para ele? Aí o judeu pensou e disse, seu gênio, eu quero um olho meu furado. Tem gente assim, que não quer perdoar, mas quer ser perdoado. Tem gente desse jeito. Eu vou morrer assim mesmo, mas não perdoo. De tão ruim que é. Você conhece alguém assim? É muito comum lá para as bandas do Nordeste, quando o camarada está para morrer, aí vai chamando, vai buscar fulano, aí chama compadre não sei quem, porque há 50 anos que eles estão intrigados. Aí na hora de morrer, é a hora de acertar as contas. Aí vai perdoar na hora que está morrendo. Às vezes pegou um câncer por causa daquela ira guardada, daquela mágoa. Aí vai morrer por causa daquilo. Quero te dizer que hoje você não vai sair daqui com dívida nem pendência nenhuma na sua alma. O Espírito Santo de Deus vai agir poderosamente na sua vida. Você vai receber cura e libertação na sua alma hoje, em nome de Jesus. Quem crê, pode aplaudir bem forte mesmo ao Senhor. Olhando para essa parábola, a gente descobre que quem não perdoa, não será perdoado. O que é que aconteceu com aquele credor que não quis perdoar? O rei trouxe ele de volta, não foi? Deu-lhe uma dura, servo mau, ruim. Eu te perdoei aquela dívida toda e você não foi capaz de perdoar essa ofensa. Agora, prende ele lá. E entregou ele nas mãos dos verdugos. Você sabe o que quer dizer essa palavra verdugos? Essa palavra verdugo, ela era usada naquela época para falar dos soldados que executavam as sentenças de morte. Eles cobriam o rosto para não serem vistos. Eram aqueles que iam dar lapada, vai penalizar
aqueles que sofriam a pena. Aí eles tinham que cobrir o rosto. E você acha que os soldados que eram bonzinhos seriam escolhidos como verdugos? De jeito nenhum. Era escolhido o pior. Pega esse soldado ruim, daqueles que gosta de bater mesmo. Agora bota ele para descer o cacete nesse aí. Se você não perdoar, você cai nas mãos dos verdugos. Você entendeu isso? Essa parábola, ela parece que aponta para o juízo final. Parece que aponta para o julgamento final. De quem não perdoar, vai parar nas mãos dos verdugos e não vai sair nunca mais, porque quando é que ele vai pagar essa dívida? Nunca. Aí eu quero perguntar para você, quem quer ser salvo aqui? Levanta a mão assim, ó. Você acha que alguém será salvo com pendência na alma? Com ira, rancor, mágoa, ressentimento no coração? Olha, não importa o que fizeram com você. Não interessa. Isso não tem nada a ver com o perdão. Você precisa do perdão. Nós precisamos do perdão. E se a ofensa que nós sofremos foi grande, aí é que a gente precisa mais ainda dessa bênção chamada perdão. Foi Deus quem inventou isso, pensando na gente, como vítima que sofremos a ofensa. Você entendeu isso? Eu quero fazer outro destaque aqui. E observe que quem não perdoa é entregue ao domínio, ao poder dos verdugos. Você sabe o que eles representam no mundo espiritual? São anjos decaídos. Os verdugos são espíritos malignos. Se a parábola aponta para o juízo final, então esses verdugos não são soldados do exército romano. Eles são espíritos malignos que ganharam legalidade do mundo espiritual para agir na vida daqueles que não querem perdoar. Por isso que quem não perdoa, a sua vida só vai de mal a pior. Já observou isso? Quanto mais mágoa, quanto mais ressentimento a pessoa guarda, mais problema ela vai ter, mais confusão ela arruma. Você já parou para pensar nisso? Quanto menos ela perdoa, mais problema ela arruma. Quanto menos ela perdoa, mais doença ela vai arrumar. Quanto menos ela perdoa, mais difícil de relacionamento é a pessoa. E quanto mais a pessoa perdoa, é mais fácil de se relacionar. E quanto mais fácil a pessoa é de se relacionar, mais ela prospera na vida e em todas as áreas da sua vida. Quem entendeu essa palavra, dá um amém bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Aí o texto diz em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo escreve a sua carta à igreja em Éfeso. Efésios 4, versos 31 e 32. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Quem quer receber o perdão de Deus aí? Fique de pé. Todos nós precisamos do perdão de Deus. E se nós queremos ser perdoados, a gente tem que perdoar. Essa é a condição que Deus colocou. Quer ser perdoado? Perdoe. Presta atenção aqui, gente, olha. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você pode estar preso nas mãos de verdugos e nem sabe, por algum ressentimento ou ira ou mágoa guardada aí no seu coração. Você pode estar preso no mundo espiritual por falta de perdão. Você pode estar adoecendo e nem sabe, por causa de uma mágoa, por causa de um ressentimento, por causa de um perdão não liberado. Esqueça
o seu ofensor. Esqueça quem te ofendeu, meu irmão. Esqueça o seu agressor. Esqueça que você foi injustiçado. Esqueça que você foi a vítima. E receba agora a grande bênção do perdão de Deus para a sua vida, meu irmão. Vamos orar, abaixa a sua cabeça, converse com Deus agora. Nós vamos orar agora. E nós vamos fazer aqui hoje um ato profético. O Espírito Santo de Deus certamente trouxe à sua memória situações que você viveu, que você passou, que você foi ferido e você precisa perdoar. Talvez você diga assim, mas eu já perdoei. Já perdoei. Eu quero te dizer que quando você perdoa de verdade, você vai até lembrar, mas você não vai lembrar com um sentimento de dor no coração, nem vai renovar a mágoa, porque você perdoou. O perdão de Deus é assim. Então, se o Espírito Santo de Deus lembrou para você, é porque você precisa hoje se livrar dessa situação aí e liberar o perdão. Se Deus trouxe a sua memória, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos faz lembrar de todas as coisas. Então, se o Espírito Santo trouxe a sua memória, você vai fazer o seguinte, para se livrar disso: tomar das mãos do diabo essa legalidade para agir na sua vida, porque você vai liberar o perdão para valer, definitivamente, botando um ponto final nessa situação, seja ela qual for. Aí você vai escrever no papel. Arruma um papel aí, não mais esse papel que você está anotando seu pedido de oração. Você vai escrever o nome da pessoa e vai dizer: eu perdoo em nome de Jesus. Aí você vai trazer esse papel aqui na frente. Nós vamos queimar como um ato profético de que está acabado, de uma vez por todas, esse problema na sua vida. Ninguém vai ler, só você e Deus. Escreve aí, dobra o papel e você vai trazer aqui à frente. E nós vamos queimar isso agora. Pode colocar aqui do lado para facilitar, porque aí a pessoa não pode passar. Pedi para trazer isso aqui, para queimar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando com as pessoas aqui. Eu quero que tire as crianças todas e segurem os meninos aí. Os pais, isso, muito bem, Suzane, segura toda a meninada. E a igreja entra em oração. Aqui tem duas crianças, os pais, pronto, já está vindo o Rafael. Pronto. Cadê a Marinete? Segura o dela ali do canto. Os pais seguram os meninos do seu lado aí para não atrapalhar em nada. Criança tem que estar ou com os pais ou lá no berçário. Segura ele aí. E vamos orar. Entre em oração. Esse é o momento que o Espírito Santo de Deus vai agir. Ore, meu irmão. Para melhorar a concentração, apague as luzes. Pode apagar mesmo. Ore, meu irmão. Isso é um momento muito, mas muito importante. Deus vai trazer cura e libertação. Olha, não se espante de você ser curado de alguma enfermidade aí, porque você liberou perdão. Não se espante. Se isso acontecer, você já sabe. Era uma doença que estava na alma e Jesus curou. Ore, fale com Deus agora, meu irmão. Todos nós já fomos feridos. Não tem ninguém aqui que diga assim: nunca tive problema.
Todos nós já tivemos. Uns mais, outros menos. E hoje o Espírito Santo de Deus está criando essa oportunidade para te curar. Para trazer cura na sua alma. Para trazer libertação na sua alma. Quem já anotou aí, pode vir à frente agora. Traga aqui, ó. Coloque aqui, ó. Pode colocar aqui em cima. Pode trazer. Vem à frente com fé. Libere perdão. Você não vai ficar mais preso com isso em nome de Jesus. A igreja em oração. Esse é o momento de cura e de libertação. Quero convidar aqui à frente os pastores. Nós vamos distribuir os elementos da ceia agora. Pode trazer, anote, libere perdão. Hoje você vai sair livre. Libere perdão, faça a sua oração aí. Hoje você vai receber uma cura na sua alma. Hoje Deus vai liberar a libertação total na sua vida. Permaneça no seu lugar, em oração, e você vai receber os elementos da ceia do Senhor. Você vai aguardar o momento que juntos vamos tomar a ceia. Esteja em oração, converse com Deus agora, vá liberando perdão, aquilo que o Espírito Santo de Deus lembrou aí na sua mente, no seu coração. Você vai anotar, traga o papel e joga aqui na frente. Nós vamos fazer um ato profético, vamos queimar esses papéis agora. Você vai tomar posse da sua bênção. Você vai ser liberto. Se Satanás tinha algum argumento contra você, agora ele perdeu isso.
Se era em cima de alguma ira, ressentimento, mágoa, hoje Deus está te libertando disso, meu irmão. Hoje Deus está curando a sua alma. Se tinha alguma enfermidade instalada aí no seu corpo, talvez você nem soubesse. Hoje tem cura de Deus na sua vida, meu querido. A cura que vem pelo perdão. Todos já foram servidos. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora. Nós vamos tomar essa ceia como um ato profético de cura e de libertação sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor estes elementos da Tua Santa Ceia. O pão que lembra o corpo de Jesus Cristo cravado no madeiro, naquela cruz. O suco de uva que traz à nossa memória o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, para lavar e nos purificar de todo o pecado. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, oh Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. Oh Deus, pedimos que o Senhor venha abençoar esta ceia em nossas vidas,
E tomaremos estes elementos em nome de Jesus como um ato profético de cura e de libertação sobre nós. E apresentamos ao Senhor que liberamos da nossa alma tudo aquilo que nos prendia, tudo aquilo de mágoa ou ressentimento por ofensas recebidas, Senhor. Liberamos o perdão para quem nos ofendeu em nome de Jesus. E tomamos posse da nossa cura e libertação em nome de Jesus. Amém. Coma o pão, beba o suco de uva. Agora nós vamos queimar esses papéis aqui. Vamos queimar como um ato profético de tudo aquilo que você escreveu, aquilo que está representando o seu papel aqui na frente. É um sinal de que você está se livrando disso agora. É um sinal de que você está tomando posse da bênção do Senhor sobre a sua vida. Libertação e cura total sobre a sua vida, em nome de Jesus. Tem mais alguém que precisa colocar esse papel aqui? Se tem, faça isso rapidamente, por favor. Tudo sendo queimado em nome de Jesus. E vai queimando. E a sua cura e libertação, você vai tomando posse aí onde você está, meu irmão. Entregamos tudo nas mãos do Senhor. E Ele libera sobre nós a sua cura e a sua libertação total. Em nome de Jesus. Vá tomando posse aí da sua bênção, meu irmão. Vá tomando posse aí da sua cura. Se tem alguma doença, alguma enfermidade que estava sendo gerada aí, pois agora está cancelado e vem cura de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Cura de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Perdão de Deus para você, porque você foi capaz de liberar perdão. Você perdoou. Você está tomando posse do seu perdão agora em nome de Jesus. Declaro sobre a sua vida a bênção do Senhor, cura e libertação sobre a sua vida. Liberação total no reino espiritual e no reino físico sobre você, sobre a sua alma,
sobre o seu coração. A paz, o shalom de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Fale para o irmão que está do seu lado. Eu tomei posse hoje de uma cura e de uma libertação total da minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão.